minha fala na tarde, na manhã de hoje, é para que a gente possa mostrar, né, a religião como relação e a questão do luminoso e do sagrado, que são coisas que a Joana de Ângeles nos traz. Que bom que vocês já estudam Joana, porque a gente vai ver que ela vai trazer para a gente um conceito um pouco mais ampliado do que seria a religião, a religiosidade e essa relação entre o sagrado e o luminoso. Para isso, para montar essa minha pequena fala, eu usei o capítulo 6 do livro Em Busca da Verdade, o ser humano em crise existencial, porque, como foi dito, né, a Cris falou que o mundo está em crise, então nós precisamos olhar para isso de forma consciente, né? E o triunfo pessoal, capítulo 10, reintegração na religiosidade. Então, a crise faz com que nós procuremos essa reintegração, e isso é importante, é necessário fazer, né? Então, para que eu possa discorrer esse tema, eu vou estar falando sobre três questões importantes nesse tema, né? Primeiro, é a religião como relação, que é aqui que entra a contribuição de Joana, mas não é uma contribuição assim tão nova, porque desde João Evangelista, lá na época de Jesus, ele fazia ele tinha essa forma de religiosidade. Ele se conectava, ele conversava com as aves, com os pássaros, né, com os peixes lá na ilha de Patmos. Então, em linhas gerais, era isso que ele fazia, né? Essa relação com o universo, com as coisas ao meu redor, seria isso que a Joana coloca como religião, é o religare, é o ligar de novo, é o ligar aquilo que está separado, cindido, né? Luminoso, que é um termo que eu vou estar trazendo de um filósofo, né, da religião, depois eu explico sobre, e o sagrado. Então, essas são as três grandes ideias que a gente vai estar trabalhando nesse contexto, e nós vamos estar falando sobre as diferentes formas de religiosidade. E eu faço a pergunta, né, existem diferentes formas de religiosidade? Como que é isso para a Joana, né? Para isso, a gente vai falar das facetas da religião, e uma das primeiras facetas da religião é a fé não raciocinada. Lembrem vocês que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o Kardec vai trabalhar o capítulo inteirinho sobre a fé, né? A fé que transporta montanhas é o nome do capítulo. E aí ele traz a fé cega, e aí ele estabelece a necessidade de termos uma fé raciocinada. Então, a primeira faceta dessa religião seria isso, né? A fé cega, que acalma as pessoas nesse momento de crise, mas ela não traz a lucidez, não traz a razão que nos fortalece, porque nós temos que ter a fé, né? É importante, é necessário a fé nesses momentos de crise, mas principalmente essa fé raciocinada, que você pensa, que você é melhor duvidar de 7 verdades a acreditar numa mentira, porque não é a crença, né? Então, aqui que Joana fala, não é uma crença. E a questão da religiosidade, ela existe em nós desde o princípio da humanidade, e esse pensamento religioso pode ser visto na arte. E eu gosto muito dessa imagem aqui, que está lá na Capela Sistina, que o Michelangelo faz uma coisa fantástica. Olha, então seria Deus em conexão, né? Olha aqui, com o homem. Então, esse ponto de contato com o homem que nós vemos. Mas olhem aqui atrás, né? Se a gente olhar a imagem, dá uma ideia de um cérebro, não é mesmo? Olha aqui atrás de Deus, existe aqui essa parte frontal do cérebro, aí a parte aqui do cerebelo e aqui o tronco, né? Olha que interessante. Então, nessa imagem, vai dar para a gente uma ideia de que é necessário, para essa conexão entre o Criador, é necessário a razão. É preciso um cérebro, né, representando como uma reflexão, como uma razão. E aqui um outro exemplo aí na arte, e aí pertinho de vocês, né, duas estatuetas mexicanas de deuses, né? Então, para o homem, ele é naturalmente religioso, né? E é isso que Jung chama de instinto. Então, nós temos os instintos, e um dos instintos que nós temos é a religiosidade. É um atributo nosso, é um atributo do espírito. Então, desde o momento que o ser é criado, simples e ignorante, ele vai passando pelos reinos mineral, vegetal,
animal até chegar no hominal, e a partir do momento que ele se torna esse espírito, né, ele já traz dentro dele um instinto de que existe um criador, que existe um ser que nos cria, mesmo que sejam essas estatuetas. Nós não estamos falando qual Deus é esse, né? Mas sim que existe em nós uma tendência à religião que nos coloca esse instinto religioso. Não é apenas um deslocamento de libido, como pensava Freud, por isso que Freud e Jung tiveram uma questão teórica entre eles, e aí o Jung cria a escola junguiana, porque para Freud a religião é motivo de neurose, para Jung não. Para Jung, nós somos essencialmente, temos esse instinto de religiosidade, que é essa ideia de conexão, né? Então, quando a Cris fala dessa campanha de Natal, né, para as crianças, isso é religiosidade, né? É mais do que religião, não é uma conexão com as outras pessoas que precisam, né? Então, é necessário que a gente entenda que isso não é como essa ideia de Freud, que era um deslocamento de libido. Então, a gente estaria falando de algo reprimido, que aí eu desloco essa libido para essa questão da religião, como Freud acreditava. Não, nós somos religiosos porque nós temos em nós uma tendência, isso que é arquétipo, né? É uma tendência a nos ligarmos às outras pessoas, por isso que somos seres gregários, né? Somos seres de relação. Joana de Ângeles nos fala que a religião pode ser usada como um mecanismo de fuga para o ego. Então, olha que interessante. Não sei se vocês já estudaram os mecanismos de defesa. Então, seria isso. Para não entrar em contato com a vida, a pessoa, então, se entrega na religião e aí surge aquela fé cega que ela, então, ou é da forma como ela acredita, ou então eu posso ir lá e matar o outro, que é isso que a gente tem visto, né, nas grandes problemas religiosos, né? Essa questão de que a minha igreja é melhor que a tua, a minha crença é melhor, então eu posso ir lá e quebrar as tuas imagens do teu culto sagrado. Eu não vejo essas estatuetas como Deus, então eu posso lá destruir, e não é verdade, né? Então, não é um mecanismo de fuga, porque essas pessoas que fogem, aí sim é a fé cega. Por isso que ela fala que esse primeiro faceta da religião é essa fé cega, né? Tudo é pautado a partir da estrutura interna. Então, tem aqueles seres que ainda necessitam desse bonequinho de barro que eles criaram, né? É necessário visualizar essa imagem para poder contemplar esse Deus. E aí, conforme vai essa estrutura vai avançando, ele vai passando de rituais em rituais até chegar nessa ideia da religiosidade, que é essa conexão com tudo e todos, né? De alguma maneira, somos chamados a vivenciar a sensibilidade religiosa, mas com a nossa subjetividade e livre-arbítrio podemos usar a religião de forma equivocada, que é o que nós temos visto, né? Eu me lembro que eu tive num congresso junguiano antes da pandemia, foi no Rio de Janeiro, e veio um professor da Universidade da França, e ele fala isso, né, que as nossas guerras, a partir de agora, grande maioria delas seriam religiosas, né? E, infelizmente, foi o que aconteceu, porque logo na sequência, era em novembro, início de novembro, e aí, logo em seguida, houve aquele atentado que mataram aqueles fotógrafos que faziam aquelas charges, né, sobre as religiosas lá na França. Então, aí eu pensei, puxa, né, realmente tem razão isso. Então, quando eu uso a religião como um mecanismo de fuga, a gente começa a visualizar todas essas coisas, né? E isso daqui também, né? Então, a minha fé, eu não acredito nesse Deus aqui de barro. Então, eu vou lá e quebro, né? Então, quem me deu o direito de ir contra a crença de alguém? Então, aqui é o indivíduo que foge pela religião. Então, ele foge e ele destrói, né? Então, em vez de alimentar a alma, que essa é a função da religiosidade, né? E dar enfrentamento nesses momentos de crise que nós passamos, momentos de dúvida, momentos de dor, agora da pandemia que nós passamos, esse indivíduo foge da vida. Ou então ele foge por meio da religião. Então, o que é pior, né? Ele usa a religião para fugir dessa nossa realidade. E as questões importantes que se levanta daqui é que essa perda de conexão com o divino fora
e que é psicologicamente a busca por essa experiência do self, experiência interna, necessita de uma conexão com o divino. Aqui entra um princípio, Joana trabalha um princípio, nas entrelinhas, né? Que se nós pegarmos no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala de Hermes Trismegistus, que foi um dos espíritos de luz que vieram na Terra quando para preparar a vinda de Cristo. Então, Lao Tse, Buda, Maomé, todos estes espíritos que vieram trazendo todas essas grandes correntes religiosas, elas filosoficamente embasaram o cristianismo, né? E o Hermes Trismegistus foi um espírito de luz que veio, e ele fala isso, né? Um dos princípios tem naquele livro o Caibalion, né? Caibalion são os princípios que o Hermes trouxe, que ele diz, num deles é o princípio enfim, que seria aquele, o que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro é como está, o princípio de correspondência é o nome do princípio, né? Que uma coisa corresponde à outra. Então, quando eu entro em conexão com o divino, é aquilo que a Joana chama do eixo ego-self. Então, o meu ego, o meu eu dessa encarnação, eu, Adriana, preciso entrar em contato com esse self que é meu espírito imortal. Eu preciso fazer uma ponte e eu começar a trocar, eu começar a dialogar com essa Adriana, que não é só essa Adriana, mas é a soma de todas as vivências que eu já tive desde o reino mineral. Então, é isso que é essa experiência do self, é essa conexão, é essa ligação. Por isso que religião vem de religare. Então, eu preciso me conectar com o meu eu interno para poder conectar com o meu eu externo. E a Joana, eu acho ela brilhante. Ela falou assim, ela pegou um mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e ela diz assim, para fins didáticos, então olha como ela é delicada, para fins didáticos, eu inverto o mandamento. Olha só, ela só inverteu um mandamento. Ela diz que como eu consigo amar a Deus e o próximo se eu não amar a mim mesmo? Então ela fala assim, que é preciso o autoconhecimento e se amar primeiro, o autoamor, para depois eu conseguir amar o próximo e amar a Deus, né? Então, quando eu me amo, eu consigo amar o meu próximo, e amando o meu próximo, eu consigo amar a Deus. Então, isso que é essa conexão com o divino. E perder isso vai gerar em nós uma ruptura, uma falta. Aí vai entrar o que a gente tem visto muito hoje na vida sem sentido, né? O vazio existencial, ele é causado exatamente porque não se tem essa conexão. Então, a religião se coloca como centro da vida. E o desespero, quando acontece essa conexão com o divino, onde os valores espirituais são surpreendidos pelo ter, se tornando o retrato do homem moderno. Então, esse homem moderno, olha a imagem que eu coloco aqui, né? Como ele não consegue se sentir preenchido com essa relação do sagrado, com essa relação de profundidade, com o meu self que me alimenta e me retroalimenta, como nós não temos isso, a gente vai lá e compra, e compra, e compra, e compra, e compra mais ainda, e compra pela internet, né? Porque agora com a pandemia a gente descobriu que dá para comprar pela internet, aí só fica lá passando, né? O cartão, e há pessoas que não conseguem nem tirar os produtos da embalagem, de tanto que essa compulsão por compras, né? E isso, além de trazer essa questão da compulsão por compra vai trazer a ideia de aceleração do tempo, né? E aí eu falo que é aquele arquétipo lá do filme Alice no País das Maravilhas, quando tem aquele relógio, o coelhinho, né, que passa com o relógio na mão e fala, eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado. E a gente se sente assim, né? Sempre atrasado, sempre correndo, sempre comprando, né? E vai gerando essa ansiedade a partir do momento que eu tenho essa ideia de que o tempo está muito acelerado, né? E aí a gente vai ficando ansioso, ansioso, e aí o indivíduo vai ficando sem esperanças e com medo e já se coloca como derrotado sem acreditar que vai vencer. É colocar os potenciais da alma, que a Joana chama de vontade, pensamento e consciência, são os potenciais da alma, e a fé, né, não essa fé cega, mas a fé que Kardec nos traz, que é a fé raciocinada, em nós mesmos. Nós temos que acreditar na nossa, nos nossos potenciais. Né? Um dos sintomas do homem moderno é o tempo sem experiência.
passamos pela realidade, mas não nos relacionamos com ela. Então, esse arquétipo, né, esse instinto de relação, a gente vai tá tão acelerado o tempo que a gente não se relaciona mais com o trabalho, a gente não se relaciona mais com o familiar, com o amigo, com o animal, com a natureza, a gente não contempla mais a lua, o sol, né? E aí a gente vai, não tem a relação, é o tempo sem experiência que a Joana chama, né? Nós precisamos ter a experiência do tempo. Não assimilamos e isso leva a uma perda de sentido que causa o vazio. E corremos para o consumo, pois perdemos a oportunidade de nos relacionar verdadeiramente com a vida e com o outro. E aí, ou eu vou para a compra, ou eu vou para o álcool, ou eu vou para o sexo, ou eu vou para qualquer outro Deus, né? No finalzinho, eu vou estar colocando essa questão aí dos deuses que a gente, como a gente precisa de um Deus, muitas vezes a gente escolhe um outro Deus que não necessariamente o Deus Pai Criador, né? Então, sem relação, não existe processo. Então, primeira ideia de religiosidade é uma ideia de relação, né? Eu preciso me relacionar com a vida, me relacionar com o outro, me relacionar com tudo que está à minha volta. Não existe transformação. E se a base do universo é a lei do amor tem como condição a relação, o relacionamento. E essa é a proposta de Joana de Ângeles, né? Religiosidade como relação. Então, a religiosidade é eu me relacionar conscientemente com tudo que está à minha volta. E isso implica como compreendermos o conceito da religiosidade e a religião. Então, muitas vezes a religiosidade é essa coisa natural que não precisa nome, não precisa ser espírita, católico, protestante, não precisa nada disso, mas é um amor à natureza, é um respeito às plantas, o um amor aos animais, é essa ideia maior, né, de um cuidado comigo, um cuidado com o outro. E a religião já entra a questão dos dogmas, né, o culto e assim por diante. E aí que a gente vai entrando na segunda ideia, que é a ideia do luminoso e do sagrado, que é importante que a gente entenda, né, nessa relação. Então, essa imagem aqui, esse pesquisador, ele chama Rudolf Otto, e o Jung se utiliza desse termo luminoso, né? Jung fala assim que todo arquétipo tem um numen. Então, quando a gente está apaixonado, né, é porque o arquétipo amor ele traz essa luminosidade. Então, quando a pessoa está apaixonada, aquela pessoa pela qual ela está apaixonada traz uma energia, né? E aí eu brinco, eu falo, depois de 20 anos de casado, a pessoa olha lá para a cama e fala, nossa, ele é um sapo, né? Aquele príncipe virou um sapo. Aí eu digo, não, ele sempre foi um sapo, você que via nele um príncipe por causa desse numen, né? Então, o luminoso é isso, é essa magia que envolve as relações, né? E muitas vezes a gente acha que a pessoa me enganou. Não, a gente se enganou sozinho, infelizmente, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, Rudolf Otto foi um filósofo da religião e ele criou esse termo. E a Joana de Ângeles, lá no finalzinho da série psicológica, ela vai colocar esse termo como sinônimo de experiência de plenitude, experiência de Deus em nós, né? Então, luminoso é isso, como que eu experimento Deus? E essa coisa que eu sinto seria esse número. Para Otto, luminoso seria um efeito emocional pela experiência do sagrado, e toda vez que eu vivencio essa experiência do sagrado, somos tomados por uma comoção. E isso é um misto de fascínio que preenche e transcende o indivíduo. Então, quando eu tenho uma experiência luminosa, é uma experiência que às vezes a pessoa não tem palavras para explicar, porque não é por essa via racional. É isso que é a fé raciocinada. Ela traz a razão, mas ela vai muito além da razão, né? E aí a gente vai ver que o luminoso é maior que o ser humano. É uma emoção que até pode ser negativa, como o medo e o temor. Lembram vocês quando Paulo, né, na estrada de Damasco, teve esse contato com aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele cai do cavalo, literalmente, ele cai, né, daquele patamar simbolicamente
que ele imaginava que ele tivesse, e a partir dali ele fica cego, ele tem muito medo, ele tem muita aflição. Isso é uma experiência luminosa. Então, aquela vivência de Paulo em Damasco é uma experiência do luminoso, ele é maior que o ser humano. Aí o próprio Ananias, que ele ia, né, prendê-lo, ele recolhe o Saulo até então, e a partir daquela vivência, ele vai se transformando, né? Então, para Joana, o medo é a primeira experiência luminosa que nós temos, é fruto da perda de conexão. Então, se a gente pensar em Paulo, ele não tinha uma conexão consigo mesmo. Ele era doutor das leis, ele executava as leis de forma racional, fria. Ele não tinha conexão com ele mesmo, né? Esse estado de assombro pelo qual ele foi tomado e o susto perante a vida e de coisas desconhecidas, como raio, tempestade, força, que não podemos lidar e não podemos ser dominadas, e naturalmente gera um temor. Então, isso é o luminoso, né? Hillman, né? Ele fala do deus Pan, então ele usa a mitologia grega, então o Pan é um deus da mitologia grega que trabalha o pesadelo. E se a gente vê a palavra pânico, pânico vem do deus Pan, né? O pânico. Então, esse medo que Pan provoca. Então, o pânico vem de Pan. O Deus Pan provoca o pânico, que é essa experiência de medo e esse pesadelo como experiência religiosa. Então, se pensarmos na conversão de Paulo, foi um pesadelo aquele momento, mas foi aquilo que foi daquela maneira que ele conseguiu ver que não era uma criação, não estava num livro, ele sentiu o númen, ele sentiu a força dessa experiência, né? Então é uma experiência que nos fascina, nos deslumbra, mas ao mesmo tempo gera temor. Ele viu aquela luz forte e ele ficou cego. A primeira experiência religiosa que nós temos enquanto espírito, informação, é o temor a Deus. E temos que aplanar a ira divina por meio de sacrifícios para lidar com as forças desconhecidas. Se nós pegarmos, né, na Bíblia, todo o Velho Testamento ele é baseado nessa ideia de Deus, né? Se pegarmos lá Jó, no livro de Jó, eles mostram esse Deus que pune, esse Deus vingativo, esse Deus ciumento, né? E aí eles faziam homenagens, cultos, né? O bezerro de ouro, eles faziam cultos a esses deuses para aplacar essa ira divina, para que eles pudessem, então, realizavam sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, porque nesse momento da consciência planetária, né, eles ainda estavam nesse estágio de consciência que era esse Deus Pan, né? Então tinha esse medo aí. Então a nossa consciência não aguentaria, por ser tão grandioso esse fascínio e o temor do luminoso nos dá um aspecto de terrificante, fascinante e ao mesmo tempo encantador. Então quando a pessoa entra em contato com alguma filosofia nova, às vezes ele fica fascinado com aquilo, né? Pode ser uma ideia, uma filosofia, enfim. Então, o medo é um atavismo, ou seja, algo que a gente repete vida após vida, lá do passado, desde do animal, quando a gente tinha aquela questão do medo, que nos sentimos desamparados e sozinhos diante desse ser divino que não compreendemos, né? Então, como não se compreende, por isso que é uma fé cega, vem a ideia de temor, de medo. E aí, a partir daí, surge Jesus no planeta e nos traz a lei do amor. Então, com essa lei nova que nos foi colocada, né, que é a lei do amor, então, a partir do momento que compreendemos Deus como amor, porque está lá em João, né? João escreve que Deus é amor, então, Deus não é aquele que pune, não é aquele que cobra, não é o mentiroso que tem inveja de nós, como está escrito no livro de Jó, no Velho Testamento, né? Mas ele é um pai cuidadoso, amoroso, né? Então, com isso, esse medo vai dando espaço para a experiência de pertencimento, de proteção, de fortalecimento. E nós nos colocamos na condição de merecedores desse amor de Deus, merecedores do cuidado dele.
e nos sentimos filhos amados, independente da nossa condição. Então, quando eu não me sinto assim ainda, é porque lá dentro de mim ainda eu não sinto esse Deus como um Deus totalmente amor ainda, né? Então, essa experiência de comoção, e olha aqui a imagem de Saulo, né? Diante dessa luz, ele cai literalmente do cavalo, né? Cai dessa falsa posição que ele achava que tinha, e ele gera um efeito profundo na alma da alma. E na alma de Paulo foi tão profundo que ele deixa de ser Saulo e ele passa a ser Paulo, ele muda inclusive o nome, né? Então, essa experiência do sagrado, junto com a experiência do luminoso, recupera um mundo com alma, um reencantamento do mundo, estabelecendo uma relação com a vida, onde as coisas são vivas, vibram, falam, se relacionam e é um mundo com alma, né? Olha que lindo. James Hillman fala muito disso, né? Ele fala do mundo com alma. Então, ele tem até um livro, né? A cidade com alma, né? A cidade tem alma. E aí ele fala de como a gente se relaciona com essa cidade, com esse mundo, até mesmo algo criado pelo homem, um prédio, por exemplo, para ele seria a alma do mundo, né? Então, são teorias que mostram que tudo na natureza vibra, tudo tem uma energia e tudo tem uma conexão. E se nós estivermos aptos para olhar, a gente vai sentir, né, como esse mundo está pulsando. Então, se nós pensarmos hoje no planeta Terra, essa mãe Terra, né, eu acho que ela pulsa assim e sangra, né, porque tanto desmatamento, tanta é, depredação à natureza, lixo que é jogado, né? Então, a gente ainda não acordou para essa questão que nós temos um mundo com alma. E essa experiência do sagrado, ela vai propiciar essa sensação de que Deus está presente em todas as coisas. E é isso que João Evangelista fazia na ilha de Patmos. Ele se relacionava com a natureza, ele se relacionava com os outros reinos, né? Porque tudo era vivo, tudo vibrava, tudo pulsava para ele. Então, já naquela época, o grau de evolução de João, que depois veio como encarnação de Francisco de Assis, né? Ele vem lá no início como João Evangelista, junto com Cristo. Ele foi o discípulo mais jovem. Na época da crucificação, ele tinha apenas 25 anos, mas ele é o único discípulo que presenciou a crucificação, e é naquela cena maravilhosa que Jesus fala, né? Mulher, eis o teu filho. E aí, então, ele passa a João a possibilidade de cuidar de Maria até a sua morte, para depois começar o seu trabalho como discípulo. E a Joana de Ângeles, na época, junto com João, era Joana de Cusa, né? Então, naquela época, ela já se relacionava com a mãe de João, então eles tinham uma familiaridade muito grande, e tanto é que quando naquela cena em que Jesus está lá após a morte, né, de Jesus na outra manhã, elas foram levar, né, essências para passar no corpo e o túmulo estava vazio. As três mulheres que foram foi a Joana de Cusa, que é a encarnação de Joana de Ângeles, a Maria de Magdala e a Maria, mãe de João. Então, veja, então eles tinham uma familiaridade muito grande, né? E aí, agora, depois, no século XII, vem os dois juntos novamente, Francisco e Joana, para recuperar, né? Tirar tudo que nós tínhamos sujado o cristianismo e trazer o cristianismo mais próximo possível do que Jesus nos trouxe. E agora eles estarão voltando nesse momento de transição planetária para poder fazer, né, no planeta, ajudar nessa transição para uma era de regeneração. Então, são espíritos que sempre trabalharam com essa religiosidade, né? Então, isso é religiosidade. Quando eu olho para a natureza e me relaciono com ela, com esse mundo, com alma, né? Então, quando eu me relaciono com Deus, nos relacionando com a natureza, consigo mesmo, com as estrelas e com o cosmos. Então, perceba a proposta de Joana, tirar esse Deus lá longe, que é uma coisa que, será mesmo que ele existe? E nessa vivência do dia a dia, conseguir sentir Deus, né?
sentir Deus na relação com um filho, com uma criança, quando eu estou no trabalho com um chefe, enfim, aquele filho difícil, né? É aí que eu estou sentindo Deus. Deus está em tudo. E aí a gente vai trazer a resposta para aquela questão que eu deixei em aberto, né? Existem várias formas de religiosidade, e a Joana fala, sim, nós temos várias formas de vivenciar a religiosidade, por isso, várias formas de relação, que são de acordo com cada estágio de consciência. Umas são mais imagéticas, que eu preciso daquele objeto concreto, eu preciso da vela, eu preciso do templo, eu preciso do ritual. Outras já são mais no vivencial, como está aqui na imagem, né? Quando eu atendo, então aqui Jesus fala: "O que fizeres a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fazem". Então, Deus está em tudo, né? E ainda aqueles que precisam dos mantras. Então, daquela forma rítmica, né? Ele consegue acessar a transcendência, né? Aquele nume, através do ritmo, que é a repetição do mantra, e aí que são mais próprios dos orientais. Existe certo ou errado? Não, são formas diferentes de vivenciar a religiosidade, e todas elas necessitam de serem respeitadas, né? Porque nós já passamos por todas delas, e ainda estamos em alguma, né? Estamos ainda, de alguma forma a gente vivencia, não existe certo ou errado, né? Então, a partir de um espaço institucionalizado da religião. Então, essa é a diferença entre religião e religiosidade. A religião, ela acontece dentro de um espaço, que é o que vocês estão fazendo aí, né? Dentro desse espaço acontece a reunião espírita. Na igreja acontece uma reunião católica, e assim sucessivamente. Mas a religiosidade é esse amor que qualquer pessoa tem em qualquer local, né? Temos que vivenciar Deus na relação. Essa é a proposta de Joana de Ângeles. Deus não está lá fora, Deus está aqui dentro, inclusive na relação minha com o meu corpo, né? O dormir corretamente, o hábito da oração, o hábito da higiene. Se eu tenho a minha higiene corporal, por que não uma higiene emocional, a prece, né? Então, Joana coloca que toda religião, no seu significado profundo, objetiva religar a criatura ao Criador. Portanto, todas as religiões são necessárias, porque cada uma delas vai estar trazendo de forma ou outra essa questão aí da vivência, vai estar proporcionando a vivência. Para a Joana, então, uma nova religião psicológica está surgindo lentamente, sem culto, sem dogmas, a partir dessa visão holística de olhar para a natureza, olhar para a montanha e sentir Deus, olhar para as árvores, não? Então, isso é uma visão holística de uma religião psicológica, sem paredes. Isso é lindo, olha a transformação planetária aí acontecendo, né? Em que religiosidade é um processo individual, não atrelado à forma coletiva ou dogmas, ou seja, cada um de nós vai vivenciar Deus à sua maneira, não precisa ter um manual de instrução, como houve os 10 mandamentos. Jesus já fala, Deus é amor, né? Aí ele traz a lei do amor. Então, se nós exercitarmos a lei do amor para com tudo, nós não precisamos mais de dogmas, não precisamos mais de líderes religiosos, né? André Luiz fala, referindo-se a essas diferentes formas de religiosidade, ele diz que o que está em jogo é exatamente isso, né? Ó, a atitude interna que nós temos diante dessa religiosidade, a jornada interior em relação a Deus. Essa atitude não depende de nenhuma dimensão formal, mas que se expressa em qualquer forma de vida, porque Deus está presente em tudo, né? Aqui é uma frase de Joana no livro Em Busca da Verdade, que ela diz: todos estamos mergulhados em Deus, sendo necessário reconhecê-lo em nós, a fim de que o manifestemos por intermédio do comportamento emocional e das ações sociais, familiares, espirituais. Naquele livro, naquela pergunta que Kardec faz, onde é que está escrito as leis de Deus? E eles respondem na consciência. Então, dentro dessa consciência, não a consciência do ego, a consciência dessa encarnação, mas a consciência espiritual, existe algo que se chama imago Dei, que é a imagem de Deus. Então, dentro de mim existe uma imagem de Deus. Então, ao me reconectar com o meu self, com o meu eu maior, que é o meu espírito,
eu consigo me conectar com essa imagem dele, que é uma imagem que eu tenho de Deus, somado com todas as vivências de todas as minhas vidas, todas as minhas encarnações, sobre a minha vivência religiosa. Olha que lindo. Então, vivenciamos Deus conforme o nosso nível de consciência, e isso se dá o nome de experiência psicológica de Deus. Essa é a nova religião que Joana fala que está surgindo naturalmente, que é como que eu acredito que Deus existe. E ao ser perguntado se acreditava em Deus, Jung responde, né? I do not believe, I know. Ou seja, ele não acredita, ele sabe Deus, ele sabe que Deus existe, ele viveu Deus da maneira dele, ele vive Deus. Então é isso, nós temos que ter essa certeza, a gente tem que saber Deus, não acreditar em Deus. A crença é algo muito pequeno, muito pobre, né? Muito de acordo com aquela fé cega ainda, né? A experiência é muito maior que o indivíduo, por isso que o Jung tratava a religiosidade como algo muito diferente do que apenas deslocamento de libido, por isso que ele bateu de frente com o Freud. Para Jung, ninguém pode viver sem Deus. Mas olha que interessante, mas nós escolhemos o Deus que nós queremos ter de acordo com aquele estado de consciência que a gente falou. Para uns, o Deus é o dinheiro, porque está ligado a um valor, ou o Deus é a droga, é a fama, o sexo, o poder, onde nós projetamos o nosso self. Então, aonde nós projetamos a nossa energia e nós nos vinculamos no sexo, na droga, no dinheiro, no poder, esse é meu Deus, é isso que me move, é isso que me domina, né? E aí a frase que está em Mateus, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro está na droga, o teu coração está ali, portanto, o teu Deus é a droga. Deus tem um valor central da alma que nos move. E à medida que se perde a conexão com Deus, vai ter o que a gente chama de vazio existencial, e aí vai vir todas as patologias do vazio, né? A depressão e assim por diante, porque é, é um sintoma de desconexão com o meu self, portanto, com Deus. Esse vazio pode trazer pela ânsia de algo maior e a fuga por falsos valores. E olha que interessante para mim, o ponto principal da nossa discussão de hoje é essa frase aqui de Joana. Por negar Deus, porque às vezes a pessoa nega, ela fala, Deus não existe, por negar Deus, vivemos à sombra de Deus. E esse Deus volta projetado no álcool, no sexo, no dinheiro, no poder, porque nós vivemos à sombra negada de Deus. Olha que lindo. Quando a gente não nega, não quer saber, não quer, porque como Jung fala, todos nós precisamos dessa conexão, porque é isso que nos dá sentido, é isso que nos dá algo de algo maior, né? Ele fala assim, se nós não tivéssemos a ideia de que houve um criador, eu vou ser o meu próprio criador, portanto eu vou ser inflado, porque eu vou ser o próprio Deus, percebe o desastre psicológico que é isso? Então, nós temos que perceber Deus no outro, no pôr do sol, na natureza, na poesia, e aí a importância da arte, a importância da música, a importância da pintura, de toda a parte da arte, porque a arte desperta a beleza em nós. E o belo, segundo os neoplatônicos, o belo é o prefácio do amor. Então, a importância nesse momento crucial do planeta é que a gente sim coloque música, né, nos nossos lares, no nosso trabalho, músicas bonitas, né, a planta, as flores, de alguma maneira trazer o belo novamente, né, a importância de deixar a casa bonita, não para mostrar para o outro, mas esse belo desperta em nós o amor, né? Há riqueza de pensamento no mundo interno. Podemos encontrar Cristo por meio do autoconhecimento e do outro. E se eu faço o outro como um inimigo, fazemos Deus como inimigo. Olha que forte isso, gente. Se eu ainda tenho no outro um inimigo, isso quer dizer que eu ainda tenho Deus como inimigo, portanto, ele ainda é minha sombra negada. E aí ele vai vir compulsivamente num desejo de compra, num desejo do sexo exacerbado, porque o sexo é uma energia importante, ninguém está aqui
fazendo um culto, né, da questão do sexo, não. Nós estamos falando do excesso, né? Todo o excesso esconde uma falta. Lá no Templo de Delfos, o primeiro mandamento que tem é conhece-te a ti mesmo. O segundo é nada em excesso. Então, sim, a gente tem que ter a questão do dinheiro, porque nós estamos no mundo, temos que ter, igual ali nessa campanha de Natal, é necessário sim o dinheiro, porque o dinheiro ele é uma energia. Então, nós precisamos, mas o excesso, né? Ter o dinheiro, eu tenho que ter, e cada vez ter que trabalhar mais para conseguir. O sexo é uma energia importante, mas isso, quando está em excesso, né? Ele é exacerbado. O álcool também, né? Você tomar uma tacinha de vinho, isso não é o ruim, o problema é o excesso. Então, todo excesso esconde uma falta, segundo, se eu não me engano, Freud, né? E no Templo de Delfos está escrito nada em excesso. E aí nós vamos para o nosso final, vamos já começando encerrando, a importância de viver a religiosidade na experiência religiosa, por quê? Porque a religião na atualidade se tornou algo que infelicita a muitos. Freud escreve o livro, né, Mal-Estar da Civilização, o quanto que gera, às vezes, um mal-estar, esses dogmas. Mas o valor da religiosidade pode e deve ser cultivado em todas as relações, né? Na relação com a criança, no respeito à vida, no respeito ao próximo, à natureza, e é o respeito a Deus. É não voltar ao individualismo que se perde os valores da solidariedade e do reconhecimento. Então, eu preciso, como Joana falou, aprender a me amar, me respeitar, porque assim eu aprendo a respeitar e amar esse outro que está ao nosso lado, e dessa forma eu consigo amar a Deus. Temos que tirar Deus desse local distante, e aqui é o fechamento que ela faz, que é a síntese que eu quero, é isso que eu quero que vocês levem para casa, né? A necessidade que nós temos de tirar esse Deus lá longe, lá no céu, né? Com aquela barba comprida, com o cajado na mão, com essa imagem de homem, esquecer isso e pensar: Deus é energia, e eu estou dentro dessa energia que está em tudo. Então, se eu estou dentro dessa energia, eu estou dentro do próprio Deus. Por isso que Deus está em mim, né? Então, temos que tirar Deus desse local distante, das instituições religiosas, para trazer um Deus vivo, que dialoga constantemente conosco e espera uma resposta de nós. Então, essa energia que nos move, ela espera uma resposta. Então, relação como lugar de retorno, de tempo com sentido, tempo de experiência, e não um tempo que fala de entorpecimento, uma descarga de impulsos e desejos, e isso me faz eternamente infeliz, né? Então, esse Deus que habita em mim e me preenche de luz e amor, sabedoria e poder, envolvendo cada célula do meu ser, e aí isso vai extrapolar e vai envolver cada célula daquelas pessoas que estão à minha volta. Isso é Deus, né? Então, esse mundo globalizado trouxe a ideia de que estamos conectados com tudo, todos comprometidos. E isso não é novo, não. Isso o João Evangelista fazia lá na ilha de Patmos. Ele se conectava e ele dizia assim: irmão vento, leve essas minhas palavras para quem no mundo precisar de uma palavra de conforto. Olha que lindo, ele já sabia disso, ele já atuava isso, ele já pregava e fazia, né? Exemplificava. Então, vamos trazer Deus para a vida diária. Deus que atravessa no meu caminho é esse outro, outra pessoa, outro ser, um animal, é um lugar também dentro do divino. Então, Deus está em mim, está em tudo, está na natureza. E para encerrar, eu trago essa frase da Joana, né? Ninguém renasce no mundo físico para sofrer. Isso é uma ideia lá do Velho Testamento, né? Senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer em direção a Deus, né? Então, isso é religiosidade, é esse crescimento em direção a Deus, como um fototropismo, como aquela plantinha que cresce em direção à luz. Nós temos uma tendência natural, instintiva,
de crescer por essa e buscar essa energia suprema do universo e causa primária de todas as coisas, mas que não está lá, ele está em mim, ele está em tudo. E quando a gente para, a gente se conecta. E às vezes a função da doença, ela é parar a gente para a gente conseguir ouvir Deus na natureza, né? Então, isso é muito lindo. São essas as minhas palavras da tarde de hoje.